e agora, como tal, transformado, com o coração circuncidado pela palavra, com a vida regenerada, você tem um chamado a manter firme a confissão da esperança. Mantenha esta confissão sem vacilar. Mantenha a confissão da fé, pois aquele que fez a promessa, diz a palavra, ele é absolutamente fiel. Ele não falha. Ele tem prazer em restaurar. Ele tem prazer em levantar. Ele tem prazer em curar. Então ele quer usar a tua vida para isso. Ele quer usar os teus lábios. A Bíblia diz que o coração se farta do que produzem os lábios. A morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza comerá do seu fruto. Então agora, junto comigo, amada irmã, amado irmão, amada família espiritual, use aí a tua confissão de autoridade, use aí a tua confissão de fé, use agora a autoridade que Cristo Jesus nos deixou por intermédio da confissão. Paulo, apóstolo da graça de Deus, disse: eu criei, por isso é que eu falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Assim sendo, amado, o pacto da graça de Deus, ele é essencialmente, fundamentalmente, um pacto de boca. Eu creio, eu falo. Eu creio, eu digo. Eu preciso confessar. Eu preciso dizer. Eu preciso colocar em prática a confissão da esperança. A palavra diz que aquele que usa bem a sua palavra é como maçãs de ouro em salvas de prata. O que bem a utiliza comerá do seu fruto. Meu amado, haverá vida nesta noite. Haverá novos rumos. Haverá uma nova etapa, uma mudança de vida. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio em nome de Jesus. Eu creio neste Deus de amor. Eu creio neste Deus que levanta, restaura. Eu creio neste Deus cujo prazer é na prosperidade do seu servo. Eu creio de todo o meu coração que este Deus, Cristo Jesus, é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ele está aqui. É tão bom quando nós nos reunimos sob esta certeza. Sua presença, seu poder, a sua glória está entre nós, em nome de Jesus. Então agora, neste preâmbulo, nesta primeira palavra, eu quero lhe dar boas-vindas, quero saudá-lo em nome de Jesus, com a graça, a paz, a misericórdia, o amor, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, que aí agora na sua casa, no seu lar, seja um lugar de bênção, seja um lugar de transformação de vida, seja agora um lugar em que você há de sentir a presença de Deus, há de sentir a glória de Deus, que aí na sua residência, junto com teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos, quizá você esteja unicamente com a presença de Deus, você e Deus. Louvado seja Deus por isso. Eu quero alcançar agora, através das águas da fé da internet, a tua vida, a tua casa, a tua família, para, em nome de Jesus Cristo, abençoar a tua vida, abençoar a tua casa. A palavra do Senhor nos ensina que o semeador sai aos campos para semear com abundância a boa semente. Ele pega no seu alforje, ele enche as mãos de sementes e ele lança estas sementes. E estas sementes, ao caírem na boa terra, ela irá frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. Então eu quero trazer uma palavra de reflexão para você nesta noite de fé, enquanto os nossos irmãos vão chegando, enquanto você compartilha a live, enquanto nós estamos aqui meditando na palavra da graça de Deus. Eu quero trazer uma breve reflexão para a tua vida, que é uma reflexão de vida.
eu quero instigá-lo, eu quero motivá-lo a que você fuja e não olhe para trás. Bispo, o que significa isto? O que significa fugir e não olhar para trás? Esta é a palavra de Deus a Ló e a sua família. Deus disse: livra-te, salva a tua vida e não olhes para trás. Não olhes para Sodoma, não olhes para Gomorra. Fuja, abandone, corte o laço com o pecado, corte o laço com o mundo e não olhe para trás. Você se lembra que nesse contexto, Ló havia levado a sua família para Sodoma. Certa feita, os pastores de Ló e os pastores de Abraão estavam brigando, eles eram muito ricos. Então Abraão, apesar de ter a preferência, Abraão disse: Ló, está vendo toda a terra que está diante de nós? Escolhe. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita, para que não haja mais briga entre nossos pastores, para que haja paz. E diz que Ló, observando os lados de Sodoma e Gomorra, que eram campos, eram lugares promissores para o crescimento material, diz que ele escolheu aquelas bandas. Então ele levou a sua família para aquele lugar, buscando as glórias da terra, as riquezas do mundo. Abraão estava interessado somente com a bênção de Deus. Ele disse: eu vou para onde eu estiver, eu sei que a bênção de Deus vai estar comigo. Então ele deu preeminência: escolha para onde você vai. Então Ló, pensando em dar o melhor para a sua família, sem contudo pedir orientação a Deus, ele acabou perdendo a sua família. Amado, não tome atitudes na vida, não tome passos na vida sem buscar a orientação de Deus. Não tome atitudes definitivas baseado em tempestades passageiras. Muitas das vezes em tempestades passageiras há pessoas que falam coisas que não devem, tomam atitudes que depois vão se arrepender, mas muitas destas vezes são atitudes definitivas, são atitudes permanentes que não há como mais voltar atrás, e já está destruído, já está desfeito, já está ocorrido, o leite já foi derramado. Então, amado, Ló estava buscando as glórias da terra, Ló estava apenas buscando as riquezas do mundo. Ele não pediu orientação a Deus, ele não levou em conta a vontade de Deus, e querendo oferecer o melhor para a sua família, acabou perdendo a sua família. Então ele recebeu um ultimato de Deus, um ultimato do anjo que lhe disse: fuja da cidade, corra para as montanhas e não olhe para trás. Então a minha primeira palavra de reflexão nesta noite de quinta-feira para os meus amados e amadas irmãs, irmãos, minha querida família espiritual é esta: fuja! Fuja, amado! Fuja desse lugar que tem te feito sujar-se com lama. Fuja desse lugar que tem te feito misturar-se com porcos. Fuja desse relacionamento que tem te levado para o pecado, para a promiscuidade. Fuja! Você, homem de Deus, mulher de Deus, fuja do adultério. O adultério pode te levar para o inferno, amado. Se você pensa que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas vive na prática do adultério, e isso já não lhe incomoda mais, você vive no adultério e acha que isso é de Deus, talvez você venha descobrir, amado, que você nunca foi uma ovelha, porque eu não posso imaginar uma ovelha de Jesus que viva no adultério.
Eu não posso imaginar. Uma coisa é alguém que em algum momento errou, em algum momento pecou, em algum momento caiu, destruiu a sua vida, mas se arrependeu e abandonou o pecado. Outra coisa é viver na prática do pecado. Um cristão não pode viver na prática do pecado. Então o conselho que eu lhe dou humildemente como um servo de Deus é este. É o mesmo ultimato que aqueles anjos deram para Ló e sua família: fuja desta cidade. Jesus, em Lucas 17:32, ele disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Porque quando aqueles homens estavam fugindo, subindo as montanhas, diz que a mulher de Ló olhou para trás e ela virou imediatamente uma estátua de sal. Ela tornou-se naquele momento um monumento da incredulidade, um monumento do amor ao mundo. Ela cobiçou Sodoma, ela cobiçou os prazeres de Sodoma e ela pereceu junto com Sodoma. Ela olhou para trás, ela tornou-se uma estátua de sal. Ela se tornou o grande monumento daqueles que amam o mundo e não abandonam o mundo e vivem na prática do mundo. Arrependa-te, homem de Deus. Arrependa-te, mulher de Deus. Volta às práticas das primeiras obras. Veja de onde caíste. Veja de onde desviaste os teus pés dos caminhos do Senhor e retorne para o seio do amor ao Pai e da sua obra. A Bíblia diz enfaticamente que aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Jesus disse: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Paulo disse: não vos conformeis com o presente século, transforma e renova a tua mente, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como você quer desfrutar desta vontade soberana, gloriosa de Deus, se você não abandona o mundo, se você não foge do mundo, se você não corta os laços com o mundo? Então, amado, a vida real, a vida abundante, a vida feliz, nunca esteve no glamour de Sodoma e Gomorra, mas na fuga desta cidade do pecado. Abandone a cidade do pecado, abandone a cidade do mundo, venha para o seio de Abraão, venha viver com os filhos de Deus, venha viver em oração, em fé, venha viver em instrução bíblica, venha alimentar-se da palavra, venha desfrutar dos conselhos divinos. Amada ovelhinha, o mal quer que você vá para próximo das coisas dele e sofra as consequências. Deus quer mais para a tua vida. Deus quer o melhor para a tua vida. Deus quer paz para o teu coração. Ele te ama. Muitos perecem porque rejeitam a única oferta da graça, porque não passam pela única porta da salvação e porque não trilham o único caminho que conduz para Deus. Olha, a oferta da graça, a porta da salvação, o caminho que conduz para Deus é único, é Jesus Cristo, Senhor. Então esta noite é noite de fugir de Sodoma, de abandonar Gomorra, de cortar os laços com a cidade do pecado, de olhar para Deus e de vir em busca das coisas de Deus. Certamente, hoje é um dia de novos começos. Hoje é dia de viver para as coisas do Pai. Por isso, em nome de Jesus, eu declaro, desde já, que tu és ovelha, tu és abençoado, tu és filho, tu és herdeiro de Deus, tu és um amado com o Pai. Viva esta palavra e desfrute em nome de Jesus, porque da glória de Deus, porque certamente
a boa palavra de Deus jamais voltará vazia. Vamos celebrar o louvor, vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Vamos abrir os nossos lábios em louvor e adoração. Eu declaro que hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Uma nova história Deus tem para você e para mim. Eu te mostrarei as estrelas do céu. Sim, meu Deus. Sai de tua tenda. Ó Filho meu, te mostrarei no mar para que pode. Sim, meu Deus, nós recebemos o chamado de Deus para as nossas vidas. Nós cremos no chamado de Deus. Imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, Filho meu. Filho meu, está sobre ti uma nova história. Eu creio, recebo, Deus, para mim tudo aquilo que perdido foi. Ouvirei da tua boca, te abençoarei. Eu recebo e eu oro, Deus, a cada vida que está aqui representada e suas famílias. Eu declaro esta noite uma nova história em Cristo Jesus. Sai da tua tenda, ó Filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai da tua tenda. Sim, meu Deus, nós imaginamos e pensamos as coisas de Deus. Filho meu, Filho meu, uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de tua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de tua boca, te abençoarei. Sim, meu Deus, eu creio na tua bênção, meu Pai. Eu creio na tua bênção, meu Pai. Eu creio que quando as tuas mãos conduzem uma vida, Pai, esta vida é abençoada, esta vida é conduzida sempre em triunfo, Pai. Oh Senhor, que esta noite seja noite de novos começos, de novas histórias, Pai. Que a porta do mundo de Sodoma e Gomorra esteja fechada esta noite, ó Pai. Que ninguém olhe para trás, que ninguém ceda a esta tentação e cobiça pelos prazeres do mundo, meu Pai. Deus é fiel e nos dará o livramento, meu Deus. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de tua boca, te abençoarei. Eu recebo esta bênção, Pai. Eu recebo esta palavra para a minha vida e para a vida dos meus irmãos em Cristo Jesus, esta família amada e abençoada. Por isso nós te louvamos, Pai. Tu és maravilhoso, Tu és lindo, Tu
tua glória enche a terra e enche os céus. Agora exalte e adore a beleza do Senhor amado. Santo, santo Deus, enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Diga, quão formoso é, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Seguimos o mesmo caminho de Abraão, meu Deus. Não tomamos os caminhos de Ló para Sodoma e Gomorra. Seguimos os caminhos do pai da fé, Abraão, Pai, para vivermos em obediência, em comunhão com o Teu Espírito, Pai, Santo, Deus maravilhoso, contemplando a beleza da Tua santidade, alimentando nosso espírito e alma com a Tua palavra. Templa, Senhor, maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Ah, Deus lindo, como é maravilhoso estar em Tua presença, Pai. Como é bom e maravilhoso beber das águas saudáveis, potáveis da Tua palavra, meu Deus. Alimentar os corações pelo pão da palavra. Te adoramos, Jesus, Tu és lindo, Rei do universo, Jesus. A Tua glória enche a igreja, a Tua glória enche o universo, a Tua glória enche nossas vidas. Oh, Tua glória enche os céus, Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas Tuas vestes, maravilhoso é contemplar, Senhor. Sim, Deus, a Tua igreja clama e adora. Como é maravilhoso estar em Tua presença, Pai. Como é bom sempre desfrutar da Tua graça e poder Te adorar, Senhor. Tocar nas Tuas vestes e ser curado, maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Santo Deus, é maravilhoso, Pai, Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é Te contemplar e Te adorar, e contemplar a Tua santidade, Deus, e poder orar e ouvir a Tua voz, e ser cada dia mais imagem e semelhança de Deus, nas atitudes, na confissão,
no sentimento, na alma, na vida. É maravilhoso, meu Deus, que cada ovelhinha tua desfrute destas verdades, que cada ovelhinha tua desfrute, Pai, desta palavra, que cada ovelhinha tua, meu Deus, desfrute do poder que há na comunhão com Deus, que cada uma das tuas ovelhas, meu Pai, possa vivenciar o poder que há na tua verdade, da tua palavra. Vivenciar, ó Deus, agora, experienciando no seu coração, na sua mente, meu Deus, uma renovação mental muito grande, uma renovação dos sentimentos, uma renovação do coração, que você ganhe forças nesta hora, que você seja no Senhor fortalecido, assim como o apóstolo Paulo falou: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis, porque a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, nas regiões celestiais. Em nome de Jesus, Pai, que os teus filhos amados, as tuas filhas amadas, que cada família representada nesta hora, Pai, seja no Senhor fortalecidos, meu Pai, que o seu interior se renove de dia em dia e desfrute você e eu, como o apóstolo Paulo disse aos Coríntios: por isso não desanimamos, pois mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, mesmo que o nosso homem exterior envelheça, estava dizendo Paulo, mesmo que o nosso homem exterior às vezes fique cansado, crie rugas, pé de galinha, mesmo que o nosso corpo exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Assim, Pai, que cada um dos nossos irmãos amados sejam fortalecidos no Senhor e que não desanimem, ó Pai, em absolutamente nenhum dos propósitos de Deus, porque Tu nos dás propósitos de vida, Pai. Tu nos dás, como cristãos que somos, propósitos de excelência, para que nos tornemos em excelência bons maridos, boas esposas, bons filhos, bons e pais que sejam exemplo e modelo para seus filhos, para que sejamos, Pai, na sociedade civil, pessoas integradas com as nossas responsabilidades eleitorais, cívicas, na questão do direito, dos deveres sociais. Ó Deus, que sejamos cristãos amadurecidos, que tenhamos um coração hospitaleiro, Pai, que saibamos socorrer o órfão, a viúva, o desamparado, que saibamos, ó Deus, abençoar os idosos que necessitam, as crianças que tanto precisam do nosso modelo, de nossas mãos estendidas para terem um bom futuro na vida. Ó Deus, que cada irmão que está me ouvindo seja um bom marido para suas esposas, que cada irmã que estão me ouvindo agora sejam boas esposas para seus maridos, que nós tenhamos, Pai, pessoas absolutamente restauradas pelo poder do Espírito Santo de Deus, que seja, Deus, um novo tempo, um novo momento, meu Deus, que flua nesta hora, meu Pai, um tempo de vida, que flua nesta hora, meu Deus, um tempo de renovação espiritual, que flua nesta hora, meu Pai, um novo tempo de novas atitudes, porque afinal
nosso testemunho, Pai, será contado de forma mais eloquente por aquilo que nós praticamos, meu Deus. Portanto, em nome de Jesus, eu oro agora juntamente com cada irmão e irmã, cada família representada, muitas pessoas agora, bairros que estão representados. Eu oro por estas vidas nesta hora e eu declaro em nome de Jesus que nós sigamos pelo único caminho que é Jesus, que nós passemos pela única porta que é Jesus, que nós recebamos e vivamos pela única oferta da graça, que é o nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, que não desviemos os nossos pés nem para a direita, nem para a esquerda, que não contaminemos a nossa vida espiritual com nenhuma heresia deste mundo, que não venhamos a dar ouvidos a outras vozes, Pai, que nos tentam seduzir e arrastar para o mundo. Oh, meu Deus, esta noite é noite de nova história, de novos começos. É novo momento da vida de assumir um compromisso com Deus, assumir o compromisso de uma nova vida para a glória de Deus. Que sejamos, ó Deus, instados por Deus, que sejamos, ó Deus, cortados pela palavra da graça de Deus. Que assim seja, em nome daquele que vive e reina para todo sempre, Senhor. Eu agora, juntamente com a minha família na fé, meus irmãos em Cristo Jesus, envio uma palavra de oração, de fé, de cura divina para todos aqueles que estão enfermos, Pai, todos aqueles que estão doentes nesta hora. Eu ligo com você em nome de Jesus, que você seja curado pelas chagas de Cristo, que caia por terra nesta hora toda doença, toda febre, toda dor de cabeça, toda fraqueza no corpo. Que o sistema imunológico se fortaleça, que em nome de Jesus a pressão alta ou a pressão baixa se normalize, que nesta hora vá embora da tua vida toda fraqueza em nome de Jesus, que todas as vitaminas, os sais minerais sejam repostos, Senhor, que você possa receber um milagre do alto da cabeça à planta dos pés, que você sinta no teu corpo agora o milagre da cura, que você sinta agora pelo poder que há no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, este nome que está acima de todo nome, pela graça de Deus, pela misericórdia de Jesus, que você possa ser tocado e cada célula do teu corpo ser renovada, cada célula do teu corpo ser restaurada, cada órgão vital do teu corpo seja agora perfeitamente saudável, em nome de Jesus. Que as tuas veias, artérias, em nome de Jesus agora, sejam todas desobstruídas, sejam agora curadas em nome de Jesus. Que o teu coração esteja bom, receba que os teus rins, teu pâncreas, teu fígado, teus pulmões, em nome de Jesus, toda a tua vida agora seja tocada, teus ossos, a tua pele, receba teu cérebro, receba agora do alto da cabeça, a planta dos pés, Senhor. Enviamos uma palavra especificamente para a irmã Márcia Menezes, Zenildo Menezes, irmã Cláudia Furtado, Pai. Estas pessoas estão com Covid-19 em estágios diferentes e sintomas diferentes. Em nome de Jesus já estão se recuperando, em nome de Jesus já estão sendo curados. Irmã Márcia Menezes, Zenildo Menezes, irmã Cláudia Furtado, enviamos uma palavra de oração, Deus, agora, especificamente por estas vidas, especificamente por estas pessoas. Irmã Márcia Menezes, Zenildo Menezes, irmã Cláudia Furtado, estas vidas nesta hora, Pai, apresentamos diante do Senhor, colocamos diante do trono da graça, rogamos por estas vidas, Pai, e as declaramos curadas, saradas, restauradas, que nesta hora sejam absolutamente tocadas, Pai. Ainda ao irmão Almir, Senhor, enviamos uma palavra, irmão da abençoada Angélica, receba aí o milagre, irmão Almir, receba toque
da graça de Deus, do alto da sua cabeça à planta dos pés, todo o teu corpo seja curado, toda a tua vida seja sarada. Colocamos essas 4 vidas, Pai, diante de Ti, Pai, porque sabemos em quem temos crido, sabemos que Tu és poderoso para curar, Tu és poderoso para restaurar, Tu és poderoso, meu Deus, para que todo espírito de morte vá embora, todo espírito de doença vá embora, todo espírito derrotista caia por terra nesta hora, que a palavra da fé fortaleça teu sistema imunológico, que você seja agora como um Davi a vencer Golias, que você seja agora como um Ezequias a receber o milagre da fé, a receber o milagre da cura, que receba um sinal de Deus sobre a tua vida, um sinal de milagre, um sinal de restauração. Receba, amada ovelhinha, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Oramos pela irmã Luciana Tinoco Furtado Vilela, a abençoada irmã da Cláudia Furtado, ovelha da igreja. Oramos pela irmã Luciana, Pai. Declaramos uma porta de emprego sendo aberta para a sua vida. E o seu marido também. Senhor, os dois estão passando um momento de lutas, um momento difícil, meu Deus. O desemprego que bateu na porta dos dois. Ao mesmo tempo, Senhor, em nome de Jesus, declaramos uma porta de emprego aberta para estas vidas. Declaramos, Pai, que Cristo Jesus, segundo sua misericórdia, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Oramos e declaramos, Pai, que a oração da fé é sempre ouvida e que haja um sinal sobre a tua vida, irmã Luciana, e sobre tua casa, para que venha um milagre de Deus e uma porta que se abra para a tua vida. E todos aqueles que estão enfrentando esse mesmo problema, Senhor, tantos milhões e milhões de desempregados nesse país, Pai, como herança de um governo corrupto que durante 2 décadas delapidaram o erário nacional, mentiram para o povo, enganaram a nação, roubaram as riquezas desse país, destruíram e mataram, Senhor. E aí a herança agora está aí com tantas dificuldades nesse país. Mas nós cremos num novo tempo, numa nova história, uma história de renovação, de restauração. Seja levantado, meu Deus, homens e mulheres de Deus, nesta nação poderosa, e que sinais de Deus ocorram, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, para o louvor e para a glória daquele que vive e aquele que reina para todo sempre. Colocamos todas estas vidas, Pai, diante do Senhor, todas estas vidas, Pai, diante do altar da graça de Deus. Clamamos, Pai, clamamos com fé, porque sabemos que Tu és fiel para que as nossas necessidades sejam supridas, Pai. Todas as vezes as contas vão chegando, os boletos vão chegando, as dívidas vão aparecendo, é conta de luz, é conta de água, é o aluguel, é o condomínio, são as compras do mês, os alimentos básicos, é a passagem do ônibus. Ó Senhor, são tantas questões que vêm, tantas questões a serem honradas, mas eu creio, meu Pai, que Tu és o Deus que supre cada uma das nossas necessidades. Por isso oramos por estas vidas, para que portas se abram, e oramos pelo nosso ministério também, meu Pai, para que tenha cada dia mais, Senhor, provisão de Deus, portas se abram, chuvas de bênçãos venham, Pai, sobre a terra fértil do nosso ministério, para que nós possamos, em primeiro lugar, evangelizar, para que nós possamos levar a palavra de Deus ao mundo, Senhor, em nome de Jesus, e para que nós, Pai, venhamos a ter condições financeiras, Pai,
para ajudar o próximo, para fazer trabalhos sociais, Pai. Quiçá muitas das vezes honrar famílias da igreja que em determinados momentos passam por dificuldades, que nós possamos ser aí em determinados momentos para essas vidas um lugar de segurança, um lugar de ajuda, Pai. Para isso, precisamos, Pai, de ver a Tua glória. Precisamos, Pai, que o Senhor toque em mais e mais corações, que essas lives possam correr a mais e mais vidas, que possamos alcançar mais e mais vidas, e assim, Senhor, corações serem abertos e tocados para suprimento da Tua obra. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. 8h13 na cidade do Rio de Janeiro. Louvamos, oramos com fé. Tivemos momento de reflexão e sabedoria de Deus para esta noite de quinta-feira. Agora vamos ao estudo principal, vamos ao prato principal, vamos à abertura da Bíblia Sagrada. Nós somos uma igreja que busca ciência de Deus, conhecimento da palavra. Por isso, sempre ao início das lives você me verá trazer uma reflexão de fé e ainda uma pregação como prato principal, ou seja, 2 mensagens num dia em que nós também oramos e louvamos e assim enriquecemos a vida espiritual e cultuamos a Deus de modo que lhe é agradável. Amém? Então abra agora a sua Bíblia, por favor, no livro de Apocalipse, o livro das revelações, onde puxa a ponta do véu para trazer revelações de Deus. Capítulo 1, versículos 4 a 6. O tema desta noite de quinta-feira: libertos e constituídos reino de Deus. Apocalipse 1, 4 a 6, diz assim a palavra bendita do Senhor. João, Joshua, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que esta palavra vá ao encontro do teu coração e edifique a tua vida poderosamente. Se você está assistindo esta live agora ao vivo ou pelo nosso canal de YouTube, quero lhe dizer que nós temos um chamado a pastorear vidas para a edificação da igreja. Que você seja ricamente abençoado e edificado pela palavra que você vai ouvir nesta hora. Vamos orar a Deus. Pai eterno e amado, Senhor nosso Deus e nosso Pai, Jesus querido, é com fé e muita gratidão que nós nos aproximamos ao trono da graça, porque sabemos, Pai, que Tu és o Deus de amor, cujo prazer é a prosperidade dos seus filhos. Assim sendo, Paizinho, pedimos que nos aperfeiçoe no seu amor, para que nós aprendamos a lançar fora todo medo e vivermos com confiança na Tua graça, nos aproximando a este trono de graça, e assim, ó Deus, vivendo diariamente
grandes livramentos, grandes sinais e maravilhas. Ó Paizinho amado e bendito, o mundo jaz no maligno, corações de milhares e milhões se esfriou, o amor se esfriou do coração de muitos. Vai alta hora das trevas deste mundo. É necessário, portanto, que haja em nós sabedoria. Na tua igreja haja sabedoria, para que aprendamos a remir o tempo, porque os dias são maus. E uma vez assim, Pai, aprendendo a andar nos caminhos do Senhor, como a plena luz, saibamos então, ó Pai, e em nome de Jesus, o façamos com a palavra em mãos, reprovando as obras das trevas e motivando os irmãos amados a viverem a plena luz e poder das obras da fé. Portanto, ó Pai, esta palavra urge, esta palavra é de essencial importância para a vida, de fulcral fundamento para a edificação. Ó Senhor amado, eu reitero o poder e a importância da tua palavra na prática, pois assim como prudentes viveremos, construindo a casa sobre uma rocha sólida, Pai, em nome de Jesus. E haverá segurança e haverá paz, mesmo nos dias maus, para a vida dos teus filhos, do teu povo. Assim nós oramos, em nome de Jesus, Pai. Fala aos nossos corações, para o louvor da tua glória. E o povo amado de Deus diga amém, amém e amém. Minha amada família, povo de Deus, santos e preciosos, nova criatura, pedras que vivem, sacerdotes reais, ministros de uma nova aliança, cartas escritas pelo Deus vivente, pelo Espírito de Deus, escrita não com tinta, mas produzida pelo ministério da graça de Deus. Graça e misericórdia e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus. Nesses dias difíceis que nós temos vivido, dias de muitas lutas, de muitas trevas, dias em que as pessoas aprovam a imoralidade, aplaudem o erro, e ao mesmo tempo que vemos o coração de muitos se desviar da palavra de Deus e dos seus caminhos para a prática do mundo, distanciando-se muitos da obra de Deus, da vida em congregação, que é um chamado cristão escrito na palavra de Deus. Então, nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, eu quero declarar, promover, que é tempo de confiar plenamente em Deus. É tempo de colocar a nossa confiança plenamente em Deus e nas coisas que Deus nos ensina. Porque colocar a confiança plenamente em Deus não é confiar em Deus à nossa maneira pessoal. Muitas pessoas em nosso meio dizem: eu confio em Deus, mas a sua confiança é de maneira meramente pessoal, baseado numa verdade unilateral, baseado na sua única experiência de vida com Deus. E nós não podemos viver esse reducionismo da fé, onde só o que eu tenho experiência é o que vale, onde o que eu falo é a única verdade. Eu preciso de
alargar a minha vida espiritual, alargar o meu arcabouço espiritual para ouvir a minha liderança, para ouvir os meus pastores. Por isso a palavra de Deus diz que o Espírito Santo constituiu bispos, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para o aperfeiçoamento da igreja, para que a igreja possa viver de forma aperfeiçoada, bem ajustada, consolidada, e pelo auxílio de cada junta, de forma justa, nós efetuemos o nosso próprio crescimento e edificação. Então note que, em primeiro lugar, o crescimento da igreja de Jesus não é algo que dependa somente do pastor da igreja. O crescimento da igreja de Jesus, o seu crescimento, portanto, depende também da sua interação, da sua participação, da sua colaboração, do seu ajuste. É necessário que você ouça a palavra, porque você também foi constituído reino. E qual é o reino? Qual é o rei que possa governar se não houver reino? Se não houver pessoas no reino, é só ele sozinho. Então nós somos constituído reino de Deus. Ele é o soberano dos reis, ele é o rei de reis, ele é o governador, ele é o senhor da nossa igreja. É ele quem dá a última palavra em todas as coisas. E nós precisamos interagir, precisamos receber a palavra, precisamos colocá-la em prática. Esse é o primeiro ponto desta mensagem. Porque eu não posso passar aos outros pontos e declarar uma vida bem edificada, uma vida abençoada, uma vida que veja o galardão de Deus, se você não confiar em Deus da maneira como a Bíblia nos ensina a confiar. A pessoa pode dizer: ah, eu confio em Deus. Como é que você mostra que você confia em Deus? Ah, eu confio em Deus porque eu tenho uma figa dentro de casa. Ah, eu confio em Deus porque eu tenho um prato de pipocas debaixo da cama. Ou seja, você na verdade não está confiando em Deus. Você está confiando em religiões, em armas carnais, em coisas que não têm nada a ver com Deus. Precisamos confiar em Deus a forma bíblica, a forma da palavra de Deus. Por isso o Apocalipse, ele está dizendo, ele começa falando sobre a bem-aventurança dos que leem este livro e guardam as palavras deste livro. E quando nós vemos a palavra de Deus e a guardamos e a praticamos e a proclamamos, então estamos agradando a Deus e confiando no Senhor. Então, amado, eu tenho convicção que através desta confiança em Deus, de uma forma bíblica, haverá galardões tremendos na tua vida, haverá sinais de Deus tremendo ocorrendo, haverão maravilhas de Deus que irão se manifestar. Porque na vida cotidiana, todos nós atravessaremos por desertos e batalhas. Todos nós enfrentaremos lutas e questões tremendas. Mas nós precisamos de crer que nesse tempero divino haverão também dias de celebração, dias de festa. E nos momentos de dor haverá consolo de Deus. Precisamos crer que ainda que à noite o choro dure uma noite, a alegria virá pela manhã. Ou seja, é um tempero. Alguém poderá estar me ouvindo agora dizendo: bispo, eu estou passando um momento de choro. Pois eu quero lhe declarar, amado, confie em Deus de forma bíblica, que em nome de Jesus chegará o momento que o dia, o sol da manhã irá raiar e a alegria da manhã irá brotar forte e poderosa no teu coração.
e esta alegria ninguém poderá retirar. Isaías 61, capítulo 61, versículos de 1 a 4, diz a palavra do profeta: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados e a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. E ele diz no versículo 4: edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Que palavra tremenda, minha amada igreja, meus amados irmãos, povo de Deus. Então o profeta Isaías não nega que há momentos de choro, mas ele diz que nesse choro haverá bem-aventurança, porque você será consolado. E ele está dizendo que você vai edificar os lugares que foram destruídos de geração em geração. Então, que saia, alguém me ouve nesta noite que diz: olha, bispo, meu bisavô quebrou, meu avô foi envergonhado, meu pai foi passado a perna e também foi à bancarrota. A minha família vive uma história de sucessões e sucessões de vergonha, de luto, de choro, de dramas, de adultérios, de doenças, de quedas, de pés que se resvalam. Mas eu creio e recebo para a minha vida que da minha vida em diante e pela minha vida, aqueles que ainda estão vivos, pais e gerações ascendentes, hão de ser restaurados de geração em geração, e a glória do Senhor irá se manifestar através da sua vida. Receba, amado, creia esta palavra, porque a palavra diz que nós fomos libertos e constituídos reino. Então eu quero que você entenda que nós precisamos andar e agir como reino. Se ele nos constituiu reino, eu não posso ser um soldado fora do reino. Eu não posso ser um soldado que batalhe sozinho no reino, porque aí eu vou esgotar as minhas energias rapidamente e vou viver indo atrás da igreja nos momentos de luto, nos momentos de angústia, nos momentos de dor. Momentos de luto, de angústia, de dor, que poderiam ser amenizados se você vivesse constantemente como reino. Se você vivesse constantemente baseado na autoridade que Deus nos constituiu para viver como reino, e não como soldado fora do reino. Por isso, essas lives são muito importantes. Elas nos aproximam. Por isso, os cultos de domingo são muito importantes. Eles nos aproximam. Então, ovelhinha amada, precioso de Deus, eu quero declarar como foi declarado a Josué: chegou a hora de você atravessar o seu Jordão. O milagre está batendo a sua porta, amado. Venha comigo no livro de Josué. Josué capítulo 3, versículo 5. Veja, amado ovelhinha.
Eu quero aqui esta noite de quinta-feira declarar que chegou a hora de você viver o seu milagre, ou um milagre que Deus vai operar em alguma área que você esteja orando e esperando. Algo de Deus que te surpreenda, algo de Deus que transforme os teus dias, que gere consolo para os que choram, que gere libertação para os que estão cativos, que gere alegria para aqueles que estão vivendo tempos de cinza. Eu quero vir aqui para declarar um novo tempo, uma nova história, um tempo de vitória, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja em Josué 3, vamos agora trilhar o caminho da restauração. Eu sei que eu me dirijo a pessoas que me ouvem nesta hora, ou no canal da igreja, do Instagram, ou agora no fanpage Bispo Anderson Nogueira, ou no canal do YouTube, @Cristo Vive Missão. Alguém que está me ouvindo neste momento, que precisa de restauração, precisa de ser profundamente curado por Deus, profundamente restaurado por Deus. Eu quero declarar agora que nós vamos adentrar biblicamente o caminho da restauração. Como vamos atravessar o Jordão? Como vamos atravessar esse problema, esse deserto, e ver o milagre de Deus acontecendo? Josué 3,5 diz assim a palavra: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Então, meu amado, primeiro lugar, em nome de Jesus, Deus está dizendo, chamando o seu povo a uma vida de santificação. Amados, nós precisamos vigiar e orar. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A todo instante a carne tenta nos seduzir. A todo instante o mundo tenta nos convidar aos seus banquetes, às suas finas iguarias. E nós precisamos diariamente mortificar os feitos do corpo, mortificar as obras da carne. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós, está dizendo Josué. E está dizendo também os sacerdotes: levantem a arca da aliança e vão à frente do povo. Ou seja, uma liderança precisa de ser exemplo, precisa de ser modelo de uma vida voltada para Deus. Note que o apóstolo Paulo era um homem de Deus, era um apóstolo de Cristo, no caso de Paulo, era solteiro, e muitos homens de Deus ainda estão nessa condição, solteiros, mas como homens de Deus, assim como Paulo, era um exemplo de uma vida voltada para o reino, uma vida voltada para a meditação da palavra, para o estudo bíblico, para o crescimento da fé, para a vida de oração, sempre vigiando e orando, e trazendo o estudo verdadeiramente bíblico para a igreja. Esta é a maneira de levantar a arca, é trazendo estudos verdadeiramente bíblicos, porque nós vivemos tempos de muitas heresias, nós vivemos tempos de pragmatismo religioso, onde as pessoas trazem uma palavra customizada, uma palavra pragmática, uma palavra secularizada, que visa somente trazer o lucro,
que visam somente, de qualquer maneira, trazer sucesso. Mas nós não podemos pensar no sucesso ou no crescimento da igreja, no crescimento financeiro da igreja, trazendo palavras pragmáticas, trazendo alusões à forma do mundo empresarial, à forma do mundo secular. Nós precisamos, e nem muito menos com heresias, nem muito menos com sal, com óleo, com rosa ungida, com tijolo da bênção, com água benta, água do tratamento, a fronha do sono ungido, a vassoura do milagre da fé, o azeite do aleluia, o anel da autoridade. Você sabe, essas falácias humanas que nada tem a ver com Jesus e o Evangelho. Nós precisamos, como sacerdotes, como ministros da palavra, como pregadores da palavra, sermos fiéis à Bíblia Sagrada. Ah, bispo, mas é muito difícil você ser um pregador da palavra verdadeira e você ter pessoas que te ajudem, pessoas que semeiem na sua igreja, pessoas que comprem a obra desse ministério, comprem o sonho desse ministério. É muito difícil, bispo, porque as pessoas querem ouvir sempre a casa própria, o milagre, de uma forma, sabe, imediatista, de uma forma assim, sabe, meio mística, meio mágica, em que você faz lá uma corrente, você faz lá uma não sei o que, e pumba, pronto, opa, o milagre aconteceu, sabe, o que as pessoas correm atrás. Mas eu vou lhe dizer, eu não vendo o meu ministério por nenhum prato de lentilhas. Eu jamais me colocarei diante dos senhores e das senhoras para trazer uma palavra mentirosa. Jamais. Jamais virei diante dos senhores e das senhoras para trazer uma palavra misturada com a lei, misturada com as heresias neopentecostais. Você terá em nosso ministério uma igreja pentecostal reformada, que prega uma palavra bíblica, uma palavra que honra a Deus. Ou seja, estamos levantando a arca e indo diante do povo, para que hajam sinais e maravilhas de Deus. Porque aí Deus diz, eu começarei a engrandecer-te, para a glória de Deus. Aí diz no versículo 12 e 13, tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e as se amontoarão. Então, a palavra está dizendo, assim que os homens de Deus, conduzindo as ovelhas de Jesus pela palavra, colocarem os pés no Jordão, sinais de Deus e maravilhas acontecerão. Então a minha pergunta é, amado, nós como ovelhas, estamos verdadeiramente andando junto com os nossos líderes? Nós como ovelhas, estamos verdadeiramente ombro a ombro com os nossos líderes? Nós como ovelhas, estamos verdadeiramente orando pelos nossos líderes, buscando a face de Deus em oração pela vida dos nossos líderes, para que eles estejam sendo levados, conduzidos por Deus com a arca da aliança levantada diante do povo? Ou será que nós pensamos na igreja somente nas nossas necessidades pessoais? Será que nós pensamos na igreja somente quando nós estamos com problemas? E aí nós recorremos à igreja. Nós precisamos de orar pelos nossos líderes e caminhar junto com os nossos líderes todos os dias das nossas vidas. Estarmos nas lives, estarmos nos cultos, estarmos em oração, trocarmos o WhatsApp com os pastores da igreja, orarmos com os pastores da igreja, estarmos juntos. É isso que o Josué está falando. Santificai-vos, sacerdotes, levantem a arca. Povo
que caminha junto com os sacerdotes que vão à frente do povo, quando colocar o pé no Jordão, as águas se abrirão. Agora, o que tem acontecido nas igrejas é que cada um quer fazer a sua vontade, cada um quer adorar a Deus da sua maneira específica. Muitas das vezes a pessoa diz: o culto foi uma bênção. Aí a gente pergunta: o que foi pregado no culto? Qual foi o texto que foi usado? Qual foi a tônica da mensagem? Não sei. Fala uma coisa importante que tenha sido falado. Não lembro de nada. Então nós precisamos de nos voltar à palavra de Deus. Porque se nós formos constituído reino, que é o tema, libertos e constituídos reino, se nós formos constituídos reino, nós precisamos agir como reino, e não como pessoas que estão por aí, de qualquer maneira, vivendo uma vida espiritual ilusória. Tiago disse: enganando-vos a vós mesmos, uma religião vã. Então, meu amado, eu quero declarar que este é o caminho da restauração. Você está trilhando o caminho da restauração. Você quer, a minha pergunta é: você quer verdadeiramente trilhar o caminho da restauração, como a palavra de Deus ensina, ou você quer viver a vida espiritual do jeito que você acha que tem que viver? Uma escolha sua, amado. Uma escolha sua. Você é maior de idade. A escolha é sua. Agora, se você é ovelha, se você quer ouvir a voz de Deus, se você quer viver a vontade do Senhor, se você quer realmente desfrutar da palavra de Deus, da restauração que Deus tem para a sua vida, você precisa viver como reino. Reino, como ovelha de Deus, seguindo a palavra de Deus. Então, meu amado, Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Como é que você vai viver esse novo tempo da sua vida? Esse tempo de restauração? Como é que você vai viver esse novo tempo? Eis que estou à porta e bato, disse o Senhor Jesus. Se alguém abrir esta porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. O Senhor Jesus tem batido na porta de muito cristão. O Senhor tem batido na porta de muito crente que não tem aberto a porta para Jesus. Abre a porta para o samba, abre a porta para o carnaval, abre a porta para Sapucaí, abre a porta para o jogo, abre a porta para o baile funk, abre a porta para a música secular, abre a porta para tudo, amado. Abre a porta para tudo. Abre a porta para tudo, para a praia, abre a porta para o cinema, abre a porta para viajar, abre a porta para não sei o que, abre a porta para... Você sabe, para o que for, amado, para tudo, menos para uma vida de santificação, menos para estar fidelizado à casa do Pai, fiel à obra do Senhor, nos cultos da igreja, nos cultos das lives, leitura bíblica diária, não lê a Bíblia diariamente, não abre os devocionais da igreja. Olha, amado, nós enviamos devocional todos os dias. Eu sei que uma pequena parte das pessoas que nós enviamos o devocional abrem verdadeiramente o devocional para ouvir e para ler. Uma pequena parte. Então nós precisamos de refletir sobre isso tudo, porque isso é ser reino, amado. O que é ser reino? Ele está batendo na porta e quer ter comunhão. Então, na Ásia Menor, quando Jesus quis falar às igrejas, ele enviou cartas. E ele falou muitas das coisas de como era esse caminho de restauração. Por exemplo, ele disse: olha, existem aí nas igrejas muitos crentes ortodoxos, ou seja, aqueles crentes que observam os princípios basilares da doutrina. Amém. Contudo, vocês têm vivido sem amor. Vocês permitiram que o amor nos vossos corações se esfriem. Vocês estão errados. Você precisa ser o crente da fé ortodoxa, doutrina, mas você precisa aquecer o amor no coração.
Ele disse: olha, muitos de vocês são pobres diante dos homens, mas são ricos aos olhos de Jesus. Ou seja, continuem servindo a Deus. Deus vai honrar as vossas vidas. Havia lá uma cidade com muita idolatria e imoralidade, mas havia no meio desta cidade crentes que eram fiéis e não se contaminavam. Amado, você pode estar no seu empreendimento, nos seus negócios, na sua vida profissional, diante de pessoas, você sabe, muitas das vezes imorais naquilo que falam, naquilo que praticam, mas por tua causa, amado, pela tua fidelidade a Deus, a bênção do Senhor estará na tua vida, amado. Não se contamine. Então a mensagem de Jesus era uma mensagem contextualizada. Ele enviava essas cartas de forma contextualizada e direta, diretiva para cada crente, para cada igreja, com uma linguagem que eles entendiam, e isto era uma ponte. Isso construía uma ponte entre a vida deles e a vida da fé. Veja em Apocalipse 3, versículo 7 a 10. Veja comigo. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, em primeiro lugar, amado, ele está dizendo diretamente a uma igreja, diretamente a pessoas, que sabe, ó amado, você esteja diante de portas que não se abrem, porque você tem pouca força. Bispo, eu tenho pouca força, por isso esta porta não se abre. Eu tenho pouca influência, por isso ainda não consegui. Mas ele está dizendo: entretanto guardaste a minha palavra. Guardaste a minha palavra. Eu te abrirei uma porta que ninguém fechará. É como ele disse em outras palavras a Josué: santificai-vos, amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Caminhem junto com o sacerdote e a arca da aliança levantada sobre vocês, porque quando vocês colocarem o pé no Jordão, ele se abrirá e eu vou começar a engrandecer o vosso nome. Agora ele está dizendo: ainda que vocês tenham pouca força, mas vocês não negam a minha palavra, vocês não negam o meu nome, eu vou te abrir portas grandiosas que fechar. Agora, é interessante que havia em Filadélfia, esta é a carta à igreja da Filadélfia, havia naquele lugar grandes terremotos, naquela cidade, grandes terremotos. As paredes das casas eram rachadas, haviam toda hora um desmoronamento, uma casa que caía, desabava. Sempre. E aí no versículo 12, ele diz assim, olha lá: no meio de uma cidade com muitos terremotos e casas que constantemente desabavam. Olha o versículo 12, olha a palavra contextualizada. Olha o que ele diz: ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Ou seja, no meio de uma cidade onde tudo era muito abalável, onde o medo constante era por terremotos, onde havia um constante desmoronamento, a palavra de Deus vem aos corações dele e diz: se você guarda a minha palavra, você é um vencedor, e como vencedor eu te faço coluna na casa do meu Deus que jamais sairá. Ou seja, eu te dou estrutura, eu te faço coluna, eu te faço ser alguém firmado em Deus,
mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então, meu amado, Jesus não conhece apenas a sua vida, mas ele se apresenta como a solução para os seus problemas. Guarda a minha palavra, te abro porta e te faço ser coluna. Então, para uma igreja mergulhada em falsas doutrinas, ele se apresenta como santo e verdadeiro. Ou seja, ele é o santo em seu caráter, ele é santo em suas obras, ele é santo em seu propósito. Jesus não é apenas uma sombra da verdade, ele é a essência e ele é a própria verdade. Ele disse: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue jamais andará em trevas. Ele disse: Abraão viu meu dia e se alegrou. Antes que Abraão existisse, eu sou. E conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, amados, haviam centenas de divindades naqueles dias. Divindades que matavam, roubavam e destruíam. Só Jesus podia reivindicar a posição de verdadeiro Deus. E Ele é o verdadeiro Deus. Por isso, se você crê na pessoa de Jesus, se você crê na palavra de Jesus, se você recebe as instruções de Jesus, se você adentra pela única porta de salvação que é Jesus, se você trilha o único caminho que conduz a Deus que é Jesus, se você recebe a única oferta da graça que é a morte e ressurreição de Jesus, se você toma posse da palavra de Jesus, meu amado, esta palavra bem contextualizada virá de encontro à sua vida, porque ela se renova de dia em dia, ela virá de encontro às suas necessidades, ela virá ao encontro do teu coração, para restaurar a tua alma e fazer como fez diante de Josué e de seu povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Andai juntamente com o sacerdote e a arca da aliança sobre vocês, ou seja, a palavra de Deus como parâmetro para todas as coisas. E sim, certamente vocês verão o Jordão se abrir, passarão com o pé enxuto no meio do Jordão, e eu começarei a engrandecer o vosso nome, engrandecerei o vosso nome diante de vocês estiverem, porque uma vez que o vosso nome como um cristão, o teu nome como cristão, o teu nome como reino de Deus, o teu nome como servo do Senhor, o teu nome como alguém que caminha junto com a tua liderança, o teu nome como alguém que pratica a palavra de Deus, esse nome tão abençoado é exaltado, o nome de Jesus estará sendo exaltado. Por isso Paulo disse: não me envergonho do Evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação. Então, amada ovelha, quando a igreja guarda a palavra de Cristo no meio das provações, Cristo promete guardá-la também. Ainda que no meio da provação, Cristo está guardando a tua vida, Ele está te protegendo, Ele está te dando livramentos, Ele está te fortalecendo a alma. Ainda que você possa se sentir no meio de um deserto árido, Ele vai colocar uma coluna de fumaça para te proteger do sol da manhã. Ele vai colocar uma coluna de fogo para te aquecer no frio da noite. Ele vai mover essa coluna para te mostrar qual é a direção a seguir. Ele vai retirar a água da rocha. Ele vai jogar a árvore nas águas de Mara para que se transforme em doce. Ele vai te mostrar as 70 palmeiras de Elim para que você tenha sombra. Sim, meu amado, Ele é o Deus que providencia recursos. Ele é o Deus que abre porta, mesmo que a tua força seja pouca. Ele é o Deus que faz infinitamente mais. Ele é o Deus poderoso. Ele é soberano, Ele é Senhor. Então, amados, muitos têm abandonado o verdadeiro evangelho por outro evangelho qualquer. Muitos têm abandonado a palavra da verdade e reduzido o evangelho a um tipo de evangelho que somente faz aquilo que a pessoa quer fazer. Olha, eu só pratico o que eu quero, eu só faço o que eu quero, eu sou cristão da maneira que eu quiser. Está errado! Você não pode ser cristão da maneira que você quiser.
Você tem que ser cristão como a Bíblia ensina. Nós precisamos seguir a palavra, nós precisamos de restaurar a força da palavra de Deus, restaurar a palavra na vida das pessoas. Por isso Jesus disse: se vocês guardam as minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, diz o Senhor. Meu amado, minha amada, Jesus tem uma porta aberta. Ele tem a chave de Davi. Disse lá em Isaías 22, porém sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, abrirá e ninguém fechará. Como é que você deseja ver portas abertas se você não segue Jesus, que é a luz do mundo, que tem a chave nas suas mãos? Tem seguido outros caminhos, tem seguido os caminhos de Ló, tem seguido o exemplo da mulher de Ló, tens tornado o evangelho um reducionismo a um tipo de palavra que você faz o que quer, bem entende, da maneira como você acha. Não tens consideração nenhuma pelos líderes espirituais que vivem falando sobre o dever e a fidelidade à obra de Deus, à palavra de Deus e à vida cristã. Tens permitido que o pensamento secularista, pragmatista, de uma verdade que não existe verdade, uma verdade pluralizada, tens permitido que isso invada teu coração. Você é cristão ou não é cristão? Não vos conformeis com o presente século, diz o Senhor. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós temos um grande desafio perante nós, irmãos, como cristãos. Um grande desafio de viver o cristianismo puro e simples. Um grande desafio de viver a palavra de Deus. Porque o mundo aí fora, através das suas seduções, através das suas mentiras, através das suas heresias religiosas, através de tanta falácia, o mundo aí fora tem atraído muita gente pela porta larga que leva à perdição. Amados, nós precisamos orar e vigiar. E para que oremos e vigiemos de uma forma segura, de uma forma poderosa, há uma importância fundamental de compreendermos a mentalidade de reino. Reino! Nós não somos soldados lutando uma batalha sozinhos, nós somos reino de Deus. Estamos juntos guardando a palavra, estamos juntos com a nossa liderança, ombro a ombro, passo a passo, caminhando e trilhando. A palavra da verdade que precisa de ser exaltada é a palavra de Deus. Então eu declaro que Ele nos faz coluna no santuário de Deus. Ou seja, diante das impossibilidades da igreja, Ele abre portas. Diante da pouca força de uma igreja, Ele realiza o milagre. Ele é a porta da salvação. Ele é a porta da evangelização. Então, a angústia dos homens são gritos de socorro a Deus. E Deus nos envia como evangelistas da sua graça. Eu quero declarar, meu amado, você está trilhando o caminho da restauração. E como tal, eu quero lhe declarar, Deus quer te usar como um evangelista. Deus quer te usar como um proclamador da palavra. Deus quer te usar como uma pessoa que proclame a verdade de Deus. Veja o que está escrito em 1 Coríntios 16. Olha lá, 1 Coríntios 16, 5. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore, eu mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenho que fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois eu espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários.
Então Paulo está falando sobre os projetos da evangelização, sobre os projetos da proclamação da palavra, e está dizendo, esta é uma porta grande e há muitos adversários. Então, meu amado, ovelha de Deus, ministro de uma nova aliança, você é um evangelista de Jesus, você precisa estar junto conosco, junto com os teus irmãos. Existem muitos adversários, muitos são os adversários contra o reino de Deus, muitos são os adversários contra a proclamação da palavra da graça de Deus, e nós somos o vaso de barro. Então, para trilharmos um caminho de uma vida restaurada, é preciso estar vivendo o chamado de Deus, o chamado que Deus nos deu, a obra que Deus nos confiou. Estamos em linha com a vontade do Pai, vivendo no reino como reino. Colossenses 4, versículo 3 a 6, diz assim: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre temperada, seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Ovelhinha amada, preciosa do Senhor, você é como esta igreja de Colosso, você é como a igreja de Corinto. A igreja de Colosso é esta igreja que se porta com sabedoria, com palavras temperadas com sal, que está pronto para responder a cada um. Você, como a igreja de Corinto, que está unida a Paulo, sabendo que muitos são os adversários, por isso nós juntos fazemos a obra de Deus e proclamamos a verdade. Você é como a igreja de Filadélfia, que mesmo no meio de um terreno que há muitos terremotos, você guarda a palavra e ele te faz coluna e baluarte na obra do Senhor, te abrindo portas tremendas, te abrindo portas grandes que ninguém poderá fechar, ainda que a tua força seja pequena. Você é a igreja de Jesus, mesmo assim como era o povo de Israel com Josué, que busca a santificação, que busca andar junto com os seus sacerdotes, com a palavra de Deus erguida à frente do povo, caminhando na mesma direção. E quando estivermos diante do Jordão, o Jordão se abrirá e passaremos com os pés enxutos. Nós não somos casa dividida, nós não somos reino dividido, nós não estamos desferindo golpes ao ar, nós não estamos como cabo de guerra puxando um para cada lado, nós somos reino, nós somos o povo de Deus, seguimos a palavra do Senhor. Então, amada igreja, termina esses minutos dizendo que a igreja de Filadélfia tinha problemas para aproveitar a palavra e as oportunidades, aproveitar as oportunidades que vinham para ela, porque era uma igreja muito fraca, era uma igreja que havia muitas oposições ao trabalho da igreja, e havia muitas ameaças de tribulações e muitos terremotos. Então a pergunta que surge é: seria aquele momento o momento apropriado realmente para evangelizar, para falar de Jesus, para avançar com o reino de Deus? Seria realmente, com tantas dificuldades para a igreja de Filadélfia, seria realmente aquele momento propício de Deus para avançar com a evangelização? Poderia perguntar Josué, seria realmente aquele o momento mais propício de Deus para avançar com o povo de Israel, tendo um rio Jordão na frente deles? Será que era realmente o momento propício de Deus? Não seria melhor recolher-se, não gerando expectativas, não gerando sonhos que poderiam ser frustrados? Não seria melhor colocar as barbas de molho e assim se sentir seguro numa falsa ilusão de segurança?
Cristo Jesus responde a Filadélfia, Cristo Jesus responde à igreja de Colossos, Cristo Jesus responde à igreja de Corinto, Cristo Jesus responde a Josué, Cristo Jesus responde às igrejas da Ásia Menor, Cristo Jesus responde à igreja Cristo Vive Missão e a todos aqueles que estão ouvindo essa live, ou o Instagram nesta hora, ou o @Cristo Vive Missão no canal do YouTube. O momento não é para parar, o momento não é para se intimidar, o momento não é para se acovardar, o momento não é para se intimidar nem com o Rio Jordão, nem com os terremotos, nem com as heresias, nem com todo o mal e os adversários que são muitos. Não temas, não temas. Guarde a palavra de Deus e Deus te guardará no meio das provações. Proclame a palavra de Deus e Deus te usará com poder e grande glória. Aos irmãos do Instagram, que nós já estamos terminando o nosso tempo no Instagram, faltam 5 minutos. Nós estamos aqui na Rua General Roca 340, Galeria, na Tijuca, próximos à Praça Sans Pena. Domingo às 9 horas da manhã, estaremos reunidos, 9h20 da manhã, estaremos reunidos aqui, tanto presencialmente quanto na live ao vivo. Esteja conosco, Igreja Cristo Vive Missão, Rua General Roca 340, Praça Sans Pena, Tijuca. Ovelhinha amada, termino dizendo, Jesus conhece toda a dificuldade da sua vida. Jesus conhece toda a dificuldade da sua igreja. E Jesus dá-lhe uma grande garantia. Guarda a minha palavra. Reino de Deus, reino. Guarde a minha palavra, porque eu tenho uma chave de autoridade para te abrir as portas. Assim ele disse aos discípulos em Lucas 10:17. Tem autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, para que nada vos cause dano. Herodes Agripa prometeu matar Pedro e lhe prendeu. Termino com este exemplo. Mas havia oração incessante por parte da igreja. Amado, quando o inimigo faz o seu pior, intenta o seu pior, intentando nos peneirar como trigo, nós podemos nos voltar para Deus e esperar que Deus nos responderá. O inimigo quis impedir a obra da igreja, perseguindo Pedro e prendendo a Pedro. Ele persegue os cristãos, ele persegue os sacerdotes, ele persegue os filhos de Deus que proclamam a palavra. Ele persegue, é verdade. Mas eu lhe digo, não te amedrontes com a voz de Herodes Agripa. Não te amedronte com os muitos adversários que se levantem contra a obra de Deus. Não te amedronte com as muitas heresias docetistas do primeiro século, a qual Paulo combateu escrevendo as epístolas pastorais. Não te amedronte. Não te amedronte com os muitos terremotos que vêm contra Filadélfia. Não te amedronte quando estiveres diante do Rio Jordão. Não te amedronte quando Herodes dizer que vai matar, vai destruir, vai acabar com a igreja. Não te amedronte, porque Jesus conhece suas áreas de fraqueza. Jesus conhece suas áreas pobres. Jesus conhece suas áreas de pouca força. E Ele diz que o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza, porque nem saber orar como convém nós sabemos. Mas ainda assim que não saibamos como orar como convém, a igreja orava incessantemente por Pedro, e Deus enviou um anjo naquela cela, e no meio de 16 soldados, o anjo acordou a Pedro, a porta de ferro se abriu automaticamente, e Pedro bateu na porta da igreja e disse: eu estou aqui, porque Deus enviou um seu anjo, e como um sonho que passava diante dos meus olhos, fui livre dos muitos adversários e da mão de Herodes. Portanto, amado, os terremotos da vida tentam nos abalar, mas o Senhor nos faz coluna forte no santuário do seu Deus. Ovelhinha amada,
somos como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Fique com a palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. Em Cristo, a igreja tem a porta da oportunidade, a chave da autoridade e a coluna de segurança, porque na palavra de Deus Ele nos faz mais que vencedores. Termino com a pergunta de Jesus para a tua vida. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir esta porta, entrarei e cearei com ele. A minha pergunta é: a porta da tua vida está aberta para Jesus ou para o mundo? A porta da sua vida está aberta para a palavra ou para o secularismo? A porta da sua vida está aberta para a doutrina de Deus ou para o pragmatismo do mundo? A porta da sua vida está aberta para o ódio, para o desamor, para a frieza de coração que há neste mundo, ou para o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Sim, amada igreja, a porta da sua vida está aberta para viveres um tipo de religião que você criou para você mesmo, enganando-vos a vós mesmos, disse Tiago, ou está aberta para viver como reino e sacerdotes, como Cristo Jesus nos constituiu. Para isso tudo, para viver com a porta aberta para as coisas de Deus, para que isso tudo seja uma realidade. A palavra diz em Apocalipse 1, que foi o texto básico, Ele nos libertou, nos lavou com o seu sangue, nos libertou de todos os pecados e do domínio do pecado, e nos constituiu reino e sacerdote. Fique com esta palavra no seu coração e venha viver como o reino de Deus, em nome de Jesus. E termino com você louvando a Deus, porque afinal não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande. Ele nos ama, por isso Ele faz uma obra maravilhosa em nossas vidas. Fique com a palavra, ovelhinha amada. Fique no reino. Fique do lado de Deus. Deus tem mais para você.
Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande, Senhor. Não há ninguém como Tu, meu Pai. Ah, Senhor, Tu criaste todas as coisas para o louvor da Tua glória, inclusive as nossas vidas, Pai, para o Teu louvor e para a Tua glória. Não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Ele criou todas as coisas. Tudo Ele fez, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Sim, meu Deus, obrigado, Jesus. Não há Deus tão grande, Pai. Não há Deus como Tu, Senhor. Criaste os céus e a terra, Pai. Oh, meu Deus, as minhas mãos sobre os enfermos e eles serão curados se eu colocar as minhas mãos, levante aí as tuas mãos, sobre os enfermos e eles serão curados. Jesus Cristo tem poder. Jesus Cristo tem poder. Jesus Cristo tem poder para curar a mim e a você. Para curar a mim e a você. Receba, esta é a palavra temperada com sal. Para curar a minha vida e a tua vida. É pela graça, é pelo Senhor, é pelo amor de Deus, é pela sua graça e amor incondicionais. Por isso, amado, levanta-te de onde caíste, arrependa-te de onde caíste, volte para as práticas das primeiras obras e viva hoje o primeiro dia do resto da sua vida. Jesus te ama muito, amada ovelhinha. Jesus te comprou pelo preço do sangue do Cordeiro. Então, amado, amada, ora, vigia. Não caia nos laços de Satanás e do mundo. Não permita que os terremotos te amedrontem, nem os adversários te intimidem. Deus é por nós. Deus é por você. Deus é por você. Ele cuida de você, amado. Ele tem um plano perfeito com a tua vida. Certamente Ele está fazendo todas as coisas cooperarem para o teu bem. Creia, receba esta palavra. Você está sob as asas do Senhor. Você está debaixo dos cuidados do Todo-Poderoso. Que o teu sistema imunológico se fortaleça.
que os teus ossos se fortaleçam, que seu sistema cognitivo se reorganize, que em nome de Jesus todo vírus caia por terra. Irmã Maria Menezes, irmão Zenildo Menezes, irmã Cláudia Furtado, irmão Valmir, irmã Luciana Vilela, e todos vocês e todos os outros irmãos que eu não sei o nome, mas que estão agora orando e clamando, recebam o melhor de Deus, o milagre de Deus, infinitamente mais, e todas as coisas cooperem para o teu bem, e possa ser curado pelas chagas de Cristo, absolutamente renovado em Deus, restaurado pelo poder de Cristo, e vivas o milagre do Pai, o milagre de Jesus, vendo o Rio Jordão se abrir, vendo seres coluna no meio de lugares que tem terremotos, vendo portas se abrir mesmo com muitos adversários, vendo a doutrina da obra da palavra de Deus, mesmo em meio a muitas heresias. Sim, este é o Deus que nós servimos. É o Deus que não precisa que o mundo seja favorável a Ele, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Guarde a palavra, e Ele te guardará e te dará grandes livramentos, e tu viverás a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. E que a graça de Deus, o amor do Pai, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus se manifeste nesta noite de quinta-feira e para sempre na vida da Igreja de Jesus. E o povo amado, família na fé, povo de Deus, diga amém, amém e amém. Compartilhe essa live, evangelize, proclame a palavra da graça de Deus. Uma noite abençoada para todos. Até domingo às 9h20 da manhã. Tu és um abençoado com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Graça e paz. Amém.